vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia meu irmão e minha irmã, começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo. Que alegria poder contar com a sua companhia, com a sua audiência. Neste domingo, a liturgia nos reforça que Deus prefere a misericórdia ao sacrifício. Que o nosso sim doado ao serviço no reino seja realmente de comprometimento com essa missão. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, rezar este salmo. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra. Do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo ser. Porventura comerei carne de touros? Beberei acaso sangue de carneiros? Imola a Deus um sacrifício de louvor, e cumpre os votos que fizestes ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. E hoje, no quadro Entrevista, vamos conhecer a história do Beato Carlo Acutis. E quem nos conta é o padre Fábio Vieira, que é o fundador do apostolado de devotos de Carlo Acutis aqui no Brasil. E na nossa entrevista de hoje, nós vamos conhecer de forma mais aprofundada a história do Beato Carlo Acutis, ele que é candidato a padroeiro da internet. E para falar sobre essa história, nós vamos conversar agora com o padre Fábio Vieira, ele que é fundador do apostolado de devotos de Carlo Acutis no Brasil. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estado, na nossa cidade, em Teresina. Eu que agradeço esse momento, essa oportunidade de poder contribuir com a evangelização, levando o testemunho da vida, né, do Beato Carlo Acutis, que muito tem a acrescentar, sobretudo para a nossa juventude, né, nas expectativas aí dos nossos jovens que ainda não encontraram um caminho que os aponte para a santidade. Carlo é a melhor dica. Padre, começa explicando para a gente como foi que o senhor conheceu a história de Carlo Acutis. Conheci Carlo primeiro a partir da sua mãe. A primeira pessoa que eu conheço há exatos 10 anos, em 2013, foi Dona Antônia, numa das minhas idas à Itália, a Assis. Dona Antônia me acolheu, me recebeu na casa dela, e a primeira coisa que ela fez foi pegar a gente e levar, eu e um outro padre que tínhamos ido juntos, foi levar-nos ao cemitério, né, para lá onde Carlos estava sepultado, no cemitério de Assis. Dali nasceu uma grande amizade e um compromisso nosso ali junto com ela de divulgar no Brasil a devoção ao Beato Carlo Acutis. De 2013 para cá, a nossa amizade foi cada vez mais se intensificando, ao ponto de chegar um momento, a convite de Dona Antônia, de morar lá com eles, passar uma temporada. E quando eu decidi ir, foi justamente o ano que ocasionou a pandemia e tivemos uma reviravolta em tudo aquilo que a gente tinha programado. Eu ia mais para ajudar a Associação Carlo Acutis, atender também no santuário, onde está o corpo do Carlo, e de repente ficamos numa quarentena, confinados, e fizemos uma outra experiência de vida, um outro laboratório espiritual foi viver com a família Acutis naquele ano, né? E também por ter nesses 10 anos participado do processo de beatificação do Carlo, porque o milagre aconteceu lá no meu estado, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e eu quem fui o portador do processo ao Vaticano, participando das audiências e do momento lá da aprovação do milagre para que o Carlo fosse beato, né? Então, em síntese, foi isso. E hoje, mais do que nunca, estamos ligados, porque aquele ano de 2020 fez com que a nossa amizade se estreitasse cada vez mais, porque vivemos aquele momento de uma forma muito intensa, né? A pandemia, quando chegou, e que tivemos que ficar ali dentro de casa, e foi um negócio assim único, né, que nos uniu, né, aquilo nunca vai ser apagado da nossa história, ter vivido aquele momento ali na Itália, o primeiro país do Ocidente a enfrentar toda aquela situação, vendo os italianos todos morrendo, os idosos, e uma situação difícil, mas lá eu estava em Assis, na casa do Carlo, com a família,
e a gente superou muito bem, tendo a Eucaristia como centro da nossa vida ali todo dia. Padre, e quem foi Carlo Acutis? Conta pra gente. O Carlo, eita, falar do Carlo é sempre assim um momento de resgate e de intensa emoção. O Carlo, na verdade, nasceu em Londres, né? No dia 3 de maio de 1991, quando a família tinha mudado, o casal, né, Antônia e André, os pais do Carlo, recém-casados, foram morar em Londres por conta da empresa, ele teve que cuidar da sede da empresa lá, e naquele meio tempo, Dona Antônia ficou grávida e Carlo nasceu lá. Mas antes de completar 2 anos, eles voltam para Milão, e ali começa a educação do filho, onde ele vai estudar na escola das Irmãs Marcelinas, fazer todo o ensino primário e fundamental. Mas Carlo ali já apresentava o transcendente no imanente da vida dele. Era perceptível que existia algo diferente. Lógico que ninguém sabia identificar o que era, se era santidade. Carlo gostava das coisas do céu, gostava das coisas da igreja. Mas aí tem um ponto alto da vida do Carlo, que é onde a gente vê claramente que realmente o extraordinário, que é a santidade, está ali naquela criança, é aos 7 anos, quando ele faz a primeira comunhão, né? E ali, quando ele comunga, ele diz que Jesus, o seu projeto de vida, o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. De hoje em diante, nunca mais vou deixar de ir à missa e de deixar de fazer um momento de adoração ao Santíssimo, ou antes ou depois da Santa Missa. Tamanho era o seu amor pela Eucaristia. Tanto é que teve que pedir uma autorização especial para ele fazer a primeira comunhão aos 7 anos. Ele foi até fazer a primeira comunhão, o pároco achou melhor que Dona Antônia o levasse para fazer fora da paróquia, para não chamar muita atenção àquela criança de 7 anos, que já conhecia toda a doutrina da igreja, né? Se a gente perguntar para os nossos jovens, quem já leu o catecismo todinho? Carlos já tinha lido aos 7, e já sabia toda a doutrina e ficava provocando a mãe com perguntas. E Dona Antônia não sabia responder, mas ele depois com certeza ficava tirando sarro, porque era para provocar a mãe, né? E ela, hoje Dona Antônia é uma teóloga que coloca muitos de nós padres no bolso, porque ela foi estudar teologia provocada pelo filho, né? Então o Carlos vai fazendo uma transformação dentro de casa. Paralelamente a isso, ele era um amante de informática, né? E lia livros, tinha um acervo imenso lá no quarto do Carlos de livros sobre ciência da computação, né? Tanto é, como você bem disse, o Carlos é candidato a patrono da internet, porque foi ali com o seu notebook conectado na internet que ele fez e nos deixou o maior de todos os legados, que nem eu como padre sabia que existia tantos milagres eucarísticos pelo mundo. E ele fez essa pesquisa sobre os milagres eucarísticos existentes no mundo. Penso não, na cabeça do Carlos, no coração dele, o amor dele era tão grande pela Eucaristia que ele queria deixar isso, ele queria fazer com que as pessoas também sentissem esse amor de uma forma concreta. E na cabeça dele ele encontrou, né, que talvez mostrando os milagres eucarísticos que já existiram no mundo, as pessoas pudessem perceber que ela é o que foi para ele, como ele bem definiu, a minha autoestrada para o céu. E deixou aí essa exposição maravilhosa, que é uma catequese assim fenomenal. Em alguns lugares do Brasil onde a gente já passou, em algumas missões foram apresentadas, né? Na minha paróquia mesmo, eu fiz uma galeria onde tem a exposição dos milagres eucarísticos. É algo assim muito bom para as paróquias, né, para os catequistas, é um conhecimento a mais, porque muitos de nós católicos não sabiam, né? Eu particularmente só sabia que só tinha conhecimento do milagre de Lanciano, né? Mas tem milagre em todo lugar do mundo, até no Egito ele achou, né? E assim foi, né, esse desejo do Carlos de fazer com que a gente também ame a Eucaristia, como sendo a forma mais rápida de chegar no céu. Padre, além desses registros feitos por Carlo Acutis, quais são os outros feitos que o senhor acha que ele deixou aqui na Terra? Deixou também a mostra mariana, né, o seu outro grande amor a Nossa Senhora, ao ponto de dizer que Nossa Senhora era a única mulher da sua vida. Não sei se foi para responder para as meninas, porque com certeza Carlos, aquele jovem belo de 1,83 m, onde passava, chamava a atenção, dizia a avó dele, né? Então ele já fechou a porta, a única mulher da minha vida é Nossa Senhora. O Carlos era muito claro, ele sabia o que queria,
né? Ele sabia o que queria. Como ele bem dizia, minha meta é o infinito. Minha meta é o infinito. Enquanto tantos jovens, né, mesmo da classe social dele, porque Carlos era riquíssimo, era de uma família riquíssima, riquíssima mesmo, mas ele teve um grande encantamento, né, a sua grande inspiração foi Francisco de Assis, por isso que ele se despoja também da sua riqueza. Carlos, né, é chamado de um outro Francisco, né? Tanto é que o seu encantamento por Assis fez com que a família mudasse para Assis. E hoje a gente percebe e vê isso claramente. Então, ele nos deixa o seu amor pela Eucaristia e por Nossa Senhora muito bem registrado e concreto, quando ele pesquisou sobre todos os títulos existentes de Nossa Senhora pelo mundo. Penso que não seja por acaso que ele morreu 12 de outubro, o milagre aconteceu no Brasil e a Igreja decretou a sua memória litúrgica 12 de outubro, né, de Nossa Senhora Aparecida. Então, tamanho era o seu amor por Nossa Senhora, sobretudo Nossa Senhora de Fátima, que era a mensagem forte que muito o tocava. Mas a própria vida do Carlos é um testemunho e é um legado. Não é todo dia que se encontra um jovem que é capaz, como o Carlos, né, rico, que poderia ter, como a gente diz comumente, o mundo a seus pés. Para quê? Isso não tem sentido. Se Dona Antônia chegasse com um tênis novo, uma camiseta nova para ele, não, mama, esse aqui ainda não acabou. Quando terminar essa, acabar essa, a senhora compra outra, né? Um jovem que entendia que o supérfluo não leva a nada. Ou seja, Carlos sabia o que queria, onde chegar, né? Então, isso é uma motivação, né? E o fato do Carlos, aos 7 anos, ter um projeto de vida, coisa que nós nem temos, muitos de nós, nem a nossa juventude. Se a gente perguntar aí para os jovens hoje qual é o seu projeto de vida, eles vão dizer o quê? Eles vão dizer, meu projeto é ser médico, advogado, engenheiro, não sei o quê. Mas isso não é projeto de vida, isso é projeto profissional, né, que deve estar inserido dentro de um projeto de vida que é algo maior. E o Carlos, com 7 anos, já entendia o que era um projeto de vida. E no dele, era estar sempre com Jesus. Padre, ele é candidato, né, a patrono da internet. O que é necessário para ele se tornar esse padroeiro da internet? O Papa decretar só, né? E esse decreto só sai no dia da canonização, né? Quando é canonizado, porque ele é beato, falta mais um degrau, né? Aí no dia da canonização, aí o Papa decreta do que aquele santo vai ser padroeiro, né? Então, assim, ele é fortemente candidato. Eu não sei quem está em primeiro e segundo, quem são os outros, só sei que ele é. Eu acredito que o Carlos seja assim, será, porque ainda não tem patrono da internet. E como ele está candidato, quem sabe? E o que nós jovens temos a aprender com a vida do Beato Carlo Acutis? Carlos dizia que todos nós nascemos originais e muitos morrem fotocópias. O que a nossa juventude tem que aprender é não virar fotocópia, não morrer fotocópia, né? Ou seja, adulterada de si mesmo, viver de bagatelas como vivem hoje, abraçando certas ideologias. O que Carlos diz é o seguinte, é que a gente tem que saber o que a gente quer da vida, qual é o caminho que eu estou trilhando, qual é o meu projeto, qual é o seu projeto. Se não tem, procure ter, né? E infelizmente hoje a gente vive um contexto do relativismo, onde os jovens vivem somente o imanente pelo imanente, não pensam no transcendente. Carlos não. Minha meta é o infinito. Non io, ma Dio. Não eu, mas Deus, né? Então, assim, só olhar para o Carlos, no olhar dele, você já é chamado a alguma coisa, a se questionar, né? A vida do Carlos questiona e encurrala na parede aí os jovens que estão vivendo como se não, como fala, não houvesse o amanhã, né? Embora o amanhã realmente não existe, mas eu tenho que me projetar para ele, né? E o amanhã para o Carlos era o céu. Por isso que morrer para ele não era problema. Padre, e o que motivou o senhor a se tornar difusor dessa causa? A mãe dele que me empurrou para essa situação e ele também foi o culpado de tudo isso, né? Foi Carlos, né? Até conto nesse livro tudo aí em detalhes. Mas foi um sonho, eu tive um sonho com o Carlos e quem interpretou esse sonho foi Dona Antônia e o desejo dela era que tivesse um pai. Ela é apaixonada pelos padres como o Carlos era, né? E Carlos nunca pensou em ser padre, nunca quis ser padre, viu? Nunca. A questão é que os padres davam para o Carlos o seu maior tesouro, a Eucaristia. Então, onde tinha um padre, ele já estava perto, porque ele sabia que ia ter uma missa, né? E Dona Antônia, por ter um padre em casa também, no caso fui eu, me teve como filho ali.
E nesse sentido ela foi me provocando a isso. Porque eu fui para uma coisa, ficar nos bastidores quietinha ali, tá bom, dona Antônia, eu vim para um ano sabático. Ela, não, Padre Fábio, você tem que ir, você tem... Não, dona Antônia, cá estou eu. Né? Então eu vejo isso como chamado. Carlo mostrou um chamado de Deus que a priori eu não queria acolher. Padre, eu vi que o senhor trouxe aqui alguns objetos litúrgicos, o senhor trouxe também um livro, o quadro que mostra a imagem de Carla Acutis. Conta um pouquinho pra gente dessa relíquia, desse livro que o senhor escreveu. Bom, a relíquia do Carlo, ela sempre está comigo na missão, né? A relíquia, o sentido da relíquia é a presença do santo, né? E essa que está aqui comigo é ex corporis, de primeiro grau, um pequeno fragmento do corpo do Carlo, onde a gente passa para abençoar as pessoas, para que as pessoas também possam fazer um momento de veneração e pedir a intercessão do santo na busca de milagre. Mas quem faz milagre é o santo? Não. Santo nenhum faz milagre, nem Nossa Senhora. Quem faz milagre é sempre Deus. Os santos são intercessores apenas, né? E isso já é de bom tamanho. Então a gente anda com a relíquia peregrina. O livro foi meio que uma coisa assim, sabe? Eu nem tinha ideia na minha vida de parar para escrever livro, para quê? Mas naquele ano lá, morando com a família do Carlo, e a gente começou a rezar o texto do quarto do Carlo com o Brasil inteiro. E vivendo lá o dia a dia, as pessoas começaram a ter curiosidade, como que é viver com a família de um santo. Para mim era tão normal, porque eu já os conhecia há 10 anos e estava ali todo ano, então... Mas o povo é curioso, né? Queria saber, eita povo, né? Aí, padre, escreve, isso eu tenho que registrar isso aí, como que é viver... Eu resisti, quando eu voltei para o Brasil, quando eu cheguei, começou a cair a ficha. O que aconteceu na minha vida nesse ano? Tudo mudou. Aí eu disse, não, eu acho que eu mereço relatar isso, porque foi algo único, inédito realmente. Aí em 20 dias eu fiz o livro. Aí dei o nome, foi Carlo, porque conversando com a mãe do Carlo um dia no almoço, a gente estava assim, dona Antônia, o mundo parou, né, com essa pandemia, não tem missa em lugar nenhum, todas as igrejas fechadas. Mas olha que coisa, a família do Carlo não ficou um dia sem missa. Ele trouxe um padre lá do Brasil, colocou dentro da casa dele, parece que sabia o que ia acontecer. O santo da Eucaristia não deixou a família sem Eucaristia. E foi o que nos sustentou, a dona Antônia mesmo. Foi Carlo. Foi Carlo. Aí nasceu esse livro. Né? É isso, aí a gente tem o tercinho também, né? Que as pessoas gostam de ter alguns... O nosso povo, além de sinestésico, né, de tocar, o brasileiro fala tocando, né? Deixa eu ver. E a sensibilidade de querer ter algo que o aproxime. Por isso que a simbologia da nossa liturgia é maravilhosa. Ela nos aproxima do transcendente, né? Então, a imagem, o símbolo, ele traduz para a gente de forma visível o que está inatingível. Então, ter um texto, ter uma imagem, ter algo que pertenceu ao santo, para a gente é sentir a presença, né? Então, aí tem o tercinho do Carlo, as imagens do Carlo que já tem também. Não é para idolatria isso, mas é para trazer presente o transcendente no imanente. Assim como eu tenho a foto da minha mãe e do meu pai, de quem eu gosto, para ficar olhando, se com os celulares tudo fica fotografando, isso é imagem, entendeu? Isso é para recordar, isso é para viver, para trazer para o presente e para a alma os momentos vividos. Padre, eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos mais uma vez. Foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigada, né, por ter aceito o nosso convite. E para aqueles que desejam acompanhar o senhor nas redes sociais, de que forma elas podem estar encontrando? Nós temos o apostolado Devotos de Carlo Acutis Brasil, né? Todos os dias a gente reza o terço. Esse terço começou lá no quarto do Carlo. Aí a gente tem o Instagram, Devotos de Carlo Acutis Brasil. Tem o nosso site, devotosdecarloacutisbrasil.org, que tem a associação, né, dos devotos de Carlo Acutis. Então está sendo um trabalho muito legal. E estar aqui em Teresina e encontrar os devotos de Carlo também é muito bacana, né? E isso anima, né, e dá um elan para a fé. E tem também o Instagram Padre Fábio Vieira, a gente está sempre aí para cima e para baixo evangelizando. Quem quiser somar conosco, estão aí. Então, Padre, para encerrarmos o nosso programa, eu gostaria que o senhor abençoasse, né, aqueles que nos acompanham agora com a relíquia de Carlo Acutis. Então, nesse momento, nós vamos dar essa bênção, pedindo a intercessão do Carlo, né, a todos vocês que nos acompanharam, a toda a juventude daqui de Teresina, aos devotos de Carlo, né, do Brasil e aqui de Teresina. E o Senhor esteja convosco.
por intercessão do Beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Hoje, no quadro Bons Conselhos, vamos refletir sobre a missão do ministro da Palavra. Esses homens e mulheres que são chamados para assumir uma importante função dentro da igreja. E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos entender melhor sobre a missão do ministro da Palavra. Para isso, nós vamos conversar agora com o vice-coordenador arquidiocesano dos ministros da Palavra, o Roniel Oliveira. Roniel, muito obrigada por nos conceder essa entrevista para o programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Joyce. Obrigado a todos do programa Em Tuas Mãos. É um prazer estar aqui, neste momento, para poder ajudar naquilo que for preciso. Eu gostaria então que o senhor começasse explicando para a gente qual a missão do ministro extraordinário da Palavra. Bem, na verdade, o ministro da Palavra, ele tem como objetivo principal viver a Palavra, né? E aí nós nos perguntamos o que é a Palavra. A própria Palavra, como São João diz no início do seu Evangelho, é o Verbo encarnado. Então a Palavra é Jesus, né? Então, para nós vivermos bem essa Palavra, nós temos que estar em sintonia com ela. E essa é o principal foco e a missão do ministro da Palavra, né? Viver, estar em sintonia diariamente, se alimentando dessa palavra, né? E qual o papel de um ministro da Palavra dentro da igreja? O principal objetivo, a incentivação da igreja, né, ao ministério da Palavra, foi mais voltado na questão do laicato, dos leigos e leigas, por conta de uma pesquisa que foi feita logo após o Concílio Vaticano II em algumas dioceses, por escassez de sacerdotes. Então, via-se que em muitas arquidioceses viviam e vivenciavam dominicalmente as celebrações da palavra, lideradas por leigos e leigos. Aí houve a necessidade, né, e uma atenção maior nesse ministério. Sabemos que dentro do Código de Direito Canônico, das leis canônicas da Igreja, o ministério ordinário da palavra é desempenhado pelo diácono, né, o ministro ordinário da Igreja. O extraordinário, que é os ministros do Sagrado Culto da Palavra, que esse que entram os leigos e leigas dentro da arquidiocese, né? Que foi aonde foi trabalhado mais e mais esse ministério. E eles têm uma ampla missão dentro da igreja, não só nas celebrações dominicais, mas em casa, nas escolas, na periferia, nos trabalhos, nos condomínios, ou seja, para fazer jus àquilo próprio que o nosso Papa Francisco disse, né, no início do seu pontificado, para que nós sejamos uma igreja em saída. Por isso que houve, né, essa grande importância, essa grande necessidade de formar leigos e leigas comprometidos em anunciar, em levar a palavra, né, a todos os lugares. Roniel, e por que esse serviço, né, exercido pelo ministro da Palavra é tão necessário, tão importante para a nossa Igreja Católica? Ele é tão importante para a Igreja Católica porque ele abre um leque para a gente assumir, né, aquela formação, aquele chamado, aquela missão que nós recebemos no nosso batismo. Pelo nosso batismo, nós somos inseridos na missão de Jesus Cristo, né? Ser profetas, sacerdotes e reis. Então, todos nós temos que ter essa consciência, né, de alimentar aqui a missão de anunciar o Evangelho, de levar Jesus a ser conhecido por todos os povos, por todo mundo, não é só do ministro ordenado, mas também de todos nós. E qual o conselho que o senhor dá para aqueles que nos acompanham agora e têm essa vontade, esse desejo de se tornarem ministros da Palavra? Então, dentro dessas orientações, como se tornar? Por que se tornar um ministro da Palavra? Como toda e qualquer outra vocação, isso é um chamado, né? É um dom. Então, muitas vezes a gente devemos despertar e olhar dentro de nós qual o nosso chamado, qual a nossa meta, qual a nossa missão, além de anunciar o Evangelho, né, além de evangelizar. Então, dentro da Arquidiocese de Teresina, nós temos algumas diretrizes e normas com relação a isso, né? O Ministério da Palavra, ou o ministro da Palavra, ou o candidato que queira se preparar para ser o ministro da Palavra, ele muitas vezes ele não chega
até o sacerdote, diz, eu quero ser ministro da palavra. Mas o próprio sacerdote, né, a área pastoral, a diaconia em si, vê a necessidade da sua área territorial e começa aí dentro das suas pastorais e movimentos, ver pessoas que têm essa facilidade de boa comunicação, de vivência de igreja, né, de ali proximidade com a palavra de Deus. Então ele é convidado a participar de um curso de formação que nós temos na Arquidiocese de Teresina, né, com carga horária de 44 horas, ou seja, mais ou menos 3 meses, que depende de toda uma grade curricular, sendo que a maior parte dessa grade curricular é da Bíblia, né, e outras, né, que é os documentos dogmáticos da nossa igreja, né, as leis, as diretrizes que regem esse ministério dentro da Arquidiocese de Teresina e a investidura no final do curso, né, que torna esse ministro apto a ele atuar em qualquer área da territorialidade da Arquidiocese de Teresina. Roniel, no próximo dia 17 de junho será realizado o 4º simpósio do Ministro da Palavra. Gostaria então que o senhor convidasse aqueles que nos acompanham agora para vivenciarem esse momento. Exatamente, Joyce, né? E aqui, né, eu queria deixar o convite para todos os irmãos e irmãs ministros e ministros da Palavra de Deus da nossa Arquidiocese, mas também a todo aquele que se sinta convidado, né, diácono, né, sacerdote, religioso ou religiosa, a participar desse encontro, né, que será realizado exatamente nesse dia 17/6/2023, os 4º simpósios da Palavra de Deus, que temos como tema o Concílio Ecumênico Vaticano II. Teremos como facilitadora também a professora Graça Ferreira, né? E lá iremos iniciar das 14 indo até às 17 horas. Né? Iremos ter debates, né? Iremos ter a presença do nosso arcebispo Dom Juarez, iremos ter uma roda de discussões sobre esse determinado assunto, sobre esse tema, e você é nosso convidado a participar, a estar lá presente conosco, né? Para esse mais 4º simpósio, que irá ser de grande ajuda, né, de grande conhecimento e estudo para todos aqueles que atuam já nessa missão de levar a palavra de Deus a tantos lugares de nossa arquidiocese, né? Então sinta-se convidado, né, a participar, a estar conosco lá nesse dia. O local será na igreja de São Benedito. Roniel, gostaria então de agradecer a sua participação no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e ter esclarecido sobre esse assunto tão importante e necessário para a nossa Igreja Católica. Obrigado, Joyce, obrigado a todos, né, do programa Em Tuas Mãos por essa oportunidade e nós mais uma vez estarmos, né, apresentando esse mistério tão importante, né, de grande ajuda na arquidiocese e que criou uma grande força, né, tanto para as paróquias, diaconias, áreas pastorais, como uma de grande ferramenta de ajuda para os sacerdotes e diáconos, né. Então, queria agradecer esse momento por partilhar, né, e compartilhar um pouco do meu testemunho, né, destas informações, para que o mistério da palavra cada vez mais seja, né, enriquecido, né, e traga cada vez mais benefícios e frutos para essa arquidiocese. E continue sendo, como ele está sendo, grande referência para arquidioceses próximas de nós. Muito obrigado. Hoje o nosso quadro Testemunho é sobre confiança em Deus. Vamos conhecer o depoimento da Socorro Solano, ela que mesmo passando por momentos difíceis, consegue manter viva a sua fé. Oi, eu sou a Socorro Solano, né? E estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência de fé, dessa união, né, profunda com Deus. No momento, né, foi descoberto em fevereiro um novo câncer. Eu já tinha tido 2, mas esse veio muito agressivo. É um câncer desconhecido, né, que não se conhece ainda uma químio dirigido para ele, a quimioterapia. Então, assim, eu fui operada, né, fiz uma esterectomia, tirei várias coisas, mas infelizmente o tumor não deixou de crescer e se ramificar por várias partes, né? Hoje ele está em várias partes do corpo, nos ossos, na cabeça, mas assim, eu tenho tido uma fé imensa, uma união profunda com Deus, que Ele está me dando coragem e força. Nenhum momento eu me desesperei, né? Passei mais de 40 dias internada, agora eu estou em casa, justamente porque não tem mais tratamento em termos de quimioterapia. E se viu a possibilidade de eu retornar só com os paliativos, né? Eu fiz uma opção junto com meus filhos, meu esposo,
porque ela não tinha nem 10% de garantia de tentar um novo tratamento. Seria um tratamento que traria muita dor, comprometimento de alguns órgãos, então eu não quis fazer. Eu estou aqui entregue na vontade de Deus, só fazendo a medicação paliativa. E assim, minha meta é um dia por vez. De fato, gente, eu não penso no dia de amanhã. Eu não questiono a Deus por mais esse momento. Eu não sei quantos dias vou viver, mas eu não estou triste, eu não reclamo, não choro por causa dessa. Às vezes eu me emociono, né? Mas é aquele choro que é normal, não é? Então, para mim, a minha meta é deixar os outros felizes também, não é? Então, cada pessoa que chega, acolher bem, cada pessoa que sai, me interessar pela vida no hospital era assim. E era interessante, todo mundo que chegava na minha sala, no meu quarto, dizia que era um quarto diferenciado, um quarto de paz, que trazia amor, que trazia alegria. Então é isso que eu estou vivendo, né? Eu pedindo o Espírito Santo para agir em mim, não é? Que Ele não me abandone, que justamente Maria esteja comigo agora e na hora da minha morte. Ou seja, que Maria me leve direto para os braços do Pai. Porque eu pedi a Jesus passar o purgatório aqui na Terra. Né? E eu sei que eu estou sendo lapidada, eu quero ser lapidada, eu quero ser moldada para viver a vontade de Deus do momento presente. É isso. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E hoje no quadro Sacramentos vamos responder as suas dúvidas enviadas pelas redes sociais do programa Em Tuas Mãos sobre o sacramento do Crisma. E quem nos ajuda a responder essas perguntas é o diácono Nilson Costa. Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Nós estamos aqui na alegria para responder algumas interrogações, algumas perguntas, tirar algumas dúvidas sobre o sacramento da Crisma, que nos foram feitos pelos nossos telespectadores através das nossas redes sociais. Então, com alegria, estamos aqui para tirar as dúvidas. E a primeira pergunta que nos vem é da Rita de Cássia. E a Rita de Cássia nos pergunta: o que significa a Crisma? Na verdade, a Crisma é o sacramento da Igreja Católica no qual o cristão se confirma o seu batismo. O sacramento da Crisma é também chamado sacramento da confirmação. Por isso, ele é o sacramento que é realizado após os 15 anos, onde a pessoa recebe o sacramento para viver a sua maturidade. Esse sacramento, ele é um sacramento importantíssimo, porque nele o cristão recebe os 7 dons do Espírito Santo. E com isso ele recebe também a efusão do Espírito Santo sobre ele e sobre a sua caminhada. É o sacramento no qual ele é chamado a testemunhar Jesus abraçando a igreja e assim defendendo a igreja. Antes era chamado o sacramento que nos torna soldados de Cristo. Hoje dizemos que ele confirma o nosso batismo. Quando pequenos nós recebemos o sacramento do batismo, nossos pais nos dão o sacramento do batismo sem perguntar se nós desejamos ser cristãos. Agora a gente, já numa idade de 15 anos, já tendo a compreensão e entendendo as coisas, nós vamos responder confirmando o nosso batismo. Meu pai, minha mãe, meus padrinhos, já não é só por vocês que eu quero ser cristão, mas é porque eu gostei de ser cristão e por isso eu quero confirmar o meu batismo através desse sacramento, que é o sacramento da confirmação ou crisma. E temos a nossa segunda pergunta: quem é o ministro do sacramento da crisma? Na verdade, o ministro
ordinário para dar o sacramento da crisma é justamente o bispo. O bispo é o que nós chamamos de ministro ordinário. Ele é quem tem essa missão de nos dar o sacramento da crisma. Mas, em uma arquidiocese como a nossa de Teresina, que é enorme, grande quantidade de paróquias, diaconias e áreas pastorais, muitas vezes o bispo delega alguns padres, que nós chamamos de padre delegado, que vão ministrar o sacramento da crisma a pessoas. Quando realmente a demanda é muito grande, o bispo não consegue sozinho dar conta, então ele delega. É o que nós chamaríamos de ministro extraordinário da crisma. São esses padres que são delegados pelo bispo, no nosso caso, pelo arcebispo. E a terceira pergunta nos vem justamente do Adenilson Lima, que pergunta quem pode receber a crisma. O sacramento da crisma deve ser oferecido e dado justamente a pessoas que tenham acima de 15 anos e que já sejam batizados. Se você é batizado católico e deseja receber o sacramento da crisma, então você pode receber, está apto, né? Só não pode receber quem não tem o batismo, quem não deseja receber, né? Ou quem não tem até os 15 anos, porque essa é a idade limite para receber o sacramento. Nós temos uma próxima pergunta que é do Francinaldo Borges, e a pergunta dele é: quanto tempo de formação e qual a idade específica para receber o sacramento da crisma? Francinaldo, o tempo de formação que nos é orientado são a partir de 2 anos. É claro que hoje nós estamos seguindo o itinerário da vida cristã e esse itinerário nos é feito sem essa preocupação imediata de receber o sacramento. Por isso nós vamos fazendo uma caminhada, mas a partir de 1 ano e meio, 2 anos, então a pessoa já está apta a receber 1 ano e meio, 2 anos de formação. E essa formação, ela é dada justamente a pessoas que têm a partir de 15 anos. A igreja entende que antes disso a pessoa não tem ainda a idade certa para receber esse sacramento, que é também chamado sacramento da maturidade cristã. E para encerrar, nós temos aqui a pergunta da Raimunda Faria. E a Raimunda Faria nos faz a seguinte pergunta: pessoa que não é casada na igreja pode ser padrinho ou madrinha de crisma? O que a gente entende é que o padrinho e a madrinha são pessoas que precisam dar testemunho de vida, precisam ter uma vida regulamentada dentro das exigências da própria igreja. Então, uma pessoa que é casada somente no civil ou somente junto, ela não está com a sua situação regularizada diante da igreja. Portanto, ela não deve ser madrinha nem padrinho de crisma, né? Porque ainda falta regularizar essa situação. É claro que uma pessoa que é solteira, que não é casada, ela tem a possibilidade sim de ser madrinha. Agora, sendo junta ou sendo casada no civil, sem receber o sacramento do matrimônio, aí não pode ser madrinha ou padrinho de crisma. E então, com isso, a gente encerra essas perguntas. Espero ter tirado as dúvidas de vocês com relação ao sacramento do crisma, né? Sacramento da crisma. Então, que Deus possa abençoar. Feliz estou e agradeço a oportunidade de aqui estar. Que Deus abençoe a todos vocês. E você pode participar do nosso quadro enviando a sua dúvida através da nossa rede social. Nós vamos deixar uma caixinha de perguntas durante essa semana e no próximo domingo vamos responder as suas dúvidas, os seus questionamentos sobre o sacramento da Eucaristia. Vamos agora para as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que está acompanhando o programa Em Tuas Mãos. O arcebispo de Teresina deu continuidade às suas visitas episcopais neste mês de junho, às paróquias, comunidades, áreas pastorais e diaconias. Vamos conferir.
No dia 2 de junho, Dom Juarez Marques visitou a paróquia do Divino Espírito Santo no povoado São Vicente, localizado a 112 quilômetros da capital, na PI que liga Teresina à União. Já no último domingo, dia 4, foi a vez de conhecer a paróquia Santa Terezinha, localizada no bairro Satélite, que tem como pároco o padre Fábio Luiz. E na tarde da última segunda-feira, dia 5 de junho, ele visitou a Diaconia Santa Teresa d'Ávila, pertencente à Forania Leste. Dom Juarez fala sobre como está sendo a experiência de conhecer mais a Arquidiocese de Teresina. É uma experiência belíssima e eu constato aquilo que eu pensei inicialmente quando vim para Teresina, que era exatamente ao chegar, pisar os pés no solo da Arquidiocese de Teresina, realizar as visitas e os encontros com todos e todas, e nesses encontros a escuta. Então é um momento maravilhoso de a gente conhecer a realidade, de a gente escutar tanto os padres, os diáconos, as lideranças das diversas comunidades, das pastorais. O administrador da diaconia, o diácono Paulo Afonso, revela como é receber a visita do arcebispo de Teresina na diaconia Santa Teresa d'Ávila. Para nós é uma alegria, né? Receber Dom Juarez, né? Nessa visita tão festiva. Então aqui a gente percebe a alegria não só nossa, mas também das comunidades, dos grupos pastoral. Que para nós sempre aqui na comunidade, como somos uma comunidade zona rural, o povo é muito acolhedor, tem uma alegria, né, de acolher um irmão, um missionário. E quando vem um bispo, né, para eles é uma alegria. Na oportunidade, Dom Juarez conversou com integrantes, líderes das comunidades pertencentes à diaconia e coordenadores das pastorais. Jeane, que atua na comunidade Coroatá, revela como se sente em poder externar sobre os desafios enfrentados por ela. E nós estamos hoje aqui nessa tarde, embora sendo uma segunda-feira, né, mas nós nos alegramos muito com a presença do nosso pastor para que assim, nessa atitude de escuta, né, nós podemos estar dizendo quais são as nossas luzes, falando dos nossos desafios e mais tarde fazer aquilo que é bem próprio de nós cristãos, celebrar a Eucaristia, onde nesse momento de celebrar a Eucaristia, os nossos jovens receberão o sacramento da Crisma. Já Eliseu, que é o coordenador geral da Pastoral do Dízimo da Diaconia Santa Teresa d'Ávila, revela sobre a importância que tem a presença do arcebispo de Teresina na diaconia. É uma presença importante porque fortalece, né? Fortalece uma coisa que a gente sente que há necessidade atualmente é de aumentar a evangelização nas pessoas, né? Das pessoas entenderem a importância de Deus, a importância de uma religião na vida da gente. A irmã Ana Cristina, que representa a congregação Servas da Sagrada Família em Teresina, instituição religiosa que atua há 30 anos na região da diaconia, fala o que essa visita feita por Dom Juarez representa para elas e para toda a comunidade. Para mim a importância está em, primeiro, ele conhecer um pouco a nossa realidade. Depois eu acho que essas luzes, né, que os fiéis têm trazido no sentido bem positivo sobre o valor e a importância que tem tido a comunidade depois que ela se tornou diaconia. Então as pessoas reconhecem, né, o crescimento, embora traga muitos desafios, mas eu acho que com essa partilha aqui agora, né, das pessoas, ele terá mais noção, né, do que era a diaconia e do crescimento que tem e também dos desafios, né, que estão aí ainda para serem enfrentados. Na oportunidade, Dom Juarez celebrou a Santa Missa e realizou o sacramento do Crisma dos jovens pertencentes à diaconia. No sábado, dia 3 de junho, o Encontro de Casais com Cristo da Arquidiocese de Teresina realizou mais uma edição do Arraial das Famílias. Vamos acompanhar essa matéria. Com o objetivo de confraternizar, integrar as famílias e angariar fundos para o SC Arquidiocesano, os casais da Arquidiocese de Teresina realizaram mais um tradicional Arraial das Famílias, que este ano chegou à sua 29ª edição, trazendo como tema Reacende a Fogueira do Teu Coração, no Arraial das Famílias acontece a missão. O momento contou com barracas de comidas típicas, músicas e danças tradicionais de festa junina, além do sorteio de rifas. O casal responsável pela coordenação geral do evento fala sobre como a realização desse arraiá é importante para as famílias que participam.
É um momento muito oportuno, onde a gente reúne todas as famílias nesse momento de confraternização, de integração, e a gente vê a unidade e a alegria de todas essas famílias aqui hoje na Poticabana. Esse é um momento importante para que a gente possa chamar os nossos casais, não só para se divertir, mas para também evangelizar outras famílias, oportunidade de que outras pessoas possam vivenciar esse encontro tão maravilhoso, que é o encontro de casais com Cristo. Muitos fiéis da Arquidiocese de Teresina estiveram reunidos neste momento de confraternização. Eliane, paroquiana do Santuário São Francisco de Assis, foi curtir o momento ao lado da família e amigos. Ela conta qual foi a sua motivação para vivenciar esse momento. Meu amor, isso aqui é tudo de bom. Aqui nós estamos reunidos, confraternizando, só amando, nos divertindo, vivendo o lado bom e maravilhoso da vida, que é a família. E a igreja ensina isso pra gente, né? Nós temos que valorizar, amar a família, a célula primeira de todas. É só felicidade. Quem também vivenciou esse arraial ao lado dos amigos foi o fiel Wilson, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Ele revela o que fez com que ele participasse desse momento. É porque, como o próprio nome já diz, o arraial da família. Então nós estamos aqui para engrandecer a família, o povo, a religião nossa, nosso catolicismo acima de tudo, Deus acima de tudo. Já para Reginaldo, pertencente à diaconia Nossa Senhora Aparecida, a motivação para participar do evento se dá por outro motivo. O que motiva a gente é aquela alegria das famílias de que toda Teresina precisa, né? É tranquilidade, é paz. Aí o que a gente quer é paz nas comunidades. É isso que me motiva. Cícero e Deodata, que sempre participam do Arraial das Famílias, este ano se caracterizaram de Lampião e Maria Bonita para se apresentarem em uma das atrações da noite. Eles falam da experiência de vivenciarem juntos esse momento. A alegria de ser cristão, dar testemunho de família, que é a base do mundo. É a instituição mais importante do mundo, é a célula da sociedade. Se ela estiver doente, o mundo está doente. É ótimo, a gente sempre faz isso, né? Tá com vários anos que a gente vem para cá e é muito gratificante, a gente gosta muito. O Arraial das Famílias é o principal responsável pela arrecadação de recursos para a realização dos encontros de casais com Cristo nas 13 foranias da Arquidiocese de Teresina. Além disso, tem um outro objetivo muito importante, que é reconhecer e recordar o valor que a família tem para Deus e para a Igreja Católica. Seu objetivo sempre foi levar amor e evangelizar nas comunidades, nos bairros. Na última quinta-feira, 8 de junho, fiéis de toda a Arquidiocese de Teresina vivenciaram a solenidade de Corpus Christi. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores preparou uma vasta programação para este dia. O tríodo de preparação para a solenidade de Corpus Christi foi vivenciado nas diversas foranias da Arquidiocese de Teresina. A programação na Catedral de Nossa Senhora das Dores contou com a exposição do Santíssimo Sacramento ainda na noite de quarta-feira, no dia 7 de junho. O momento foi conduzido pelo padre Antônio Cruz. A Eucaristia é o sacramento da unidade. E nós já temos uma cultura de amor pelo Santíssimo Sacramento. Então fica muito fácil. As paróquias todas estão mobilizadas, são 30 paróquias daqui de Teresina e movimentos que estão mobilizados. É uma noite com o amado, a noite com Jesus. Também na noite da quarta-feira deu-se início à confecção dos tapetes. Grupos, movimentos e diversas comunidades da Arquidiocese se organizaram para que todo o percurso fosse devidamente decorado, na expectativa pela passagem do corpo e sangue de Cristo. O tema que nós recebemos foi Sacramento da Crisma e Sacramentos de Cura, Reconciliação e Unção dos Enfermos. E a preparação está caminhando, né? Realmente foi bastante bem corrido, porque para conseguir serragem, para conseguir materiais justamente para essa confecção dos tapetes. Mas está caminhando tudo bem e também é uma alegria imensa poder contribuir nesse grande momento, né? Que é os tapetes de Corpus Christi. Hoje, 24 horas atrás, nós só teria o não, né? E hoje nós procuramos dar o sim para todas as pessoas e todas as coisas que vêm de Deus, porque hoje nós procuramos a santidade que é Jesus Cristo. E hoje nós procuramos o máximo possível se aproximar
pois há 24 horas atrás nós não tínhamos esse espírito, nós não fazia parte dessas coisas e hoje nós estamos agradecidos em participar. Já na quinta-feira, por volta das 2 horas da tarde, a programação na Catedral de Teresina começou com algumas apresentações culturais na parte externa da igreja. Padre Klebert, pároco da Catedral, avalia toda a organização desta grande festa. Bom, nós procuramos envolver, na verdade, todas as paróquias aqui da cidade de Teresina. Tivemos uma boa receptividade na construção do tapete, na organização do espaço, da sua ornamentação. E estamos experimentando essa alegria, de celebrar o Cristo na Eucaristia, hoje na solenidade de Corpus Christi. Ali, os fiéis, enquanto aguardavam o início da celebração, falaram da expectativa em celebrar a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Essa festa é muito importante porque o alimento que Jesus nos deu na partilha do pão e do vinho. Porque na última ceia ele partiu o pão, aí falou, esse é meu corpo. Pegou o vinho, aí falou, esse é meu sangue. Então ele nos deu como alimento. Que é uma festa muito linda, para a gente acompanhar Corpus Christi e a nossa paróquia, o Frei Fábio, incentiva muito a gente sempre participar das missões da igreja, E essa é uma missão muito importante para a minha pessoa, Aí por isso que eu me dedico a vir, todo ano eu participo. Mirla é missionária e está em Teresina pela primeira vez participando da festa de Corpus Christi. Ela fala sobre essa experiência. Porque é a experiência que fundamenta a nossa vida, como católica, como cristã, é o centro da vida católica, da vida cristã, é a Eucaristia, Nós só existimos porque o Senhor instituiu o seu próprio corpo, e o seu sangue como alimento para nós, para nos fortalecer nessa caminhada de evangelização. E é muito bom estar aqui com o povo piauense para poder também celebrar esse dia de festa, de alegria. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Teresina e ainda contou com uma numerosa presença do clero arquidiocesano. Dom Juarez explica o significado da festa de Corpus Christi. Na verdade, porque a essência do ser cristão católico é a Eucaristia. Veja bem, porque o que ela é, a Eucaristia? Ela é o mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que significa a Eucaristia. Ela é também o banquete, por isso esse nome é Eucaristia. Ela nasce do mistério pascal de Cristo, ou seja, Jesus, antes da sua morte, ele celebrou a última ceia, instituiu a última ceia. Porém, a última ceia foi uma antecipação da sua doação plena na cruz. Quando ele chegou à sua hora, ele deu a vida pela salvação da humanidade. Então, desde aí, a Eucaristia é sempre celebrada e sempre será até que ele venha. Agora, o que é como os fiéis devem celebrar? Primeiramente, no dia do Senhor, é o domingo, o dia por excelência da celebração da Eucaristia. E a igreja, no seu amor, na sua devoção pela Eucaristia, criou há quase 800 anos essa festa de hoje, que é, na verdade, uma festa que é dominical, mas ela é celebrada sempre nesse período móvel, que é na quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade. E aqui surgiu mais para enfatizar a adoração, a celebração e a vivência da Eucaristia na vida das pessoas. Após a missa solene, a procissão saiu da catedral, percorrendo algumas ruas do centro de Teresina, por onde os tapetes foram expostos. A procissão terminou no adro da Igreja São Benedito. Ali, os fiéis puderam adorar ao Senhor do Santíssimo Sacramento do altar. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina. No próximo domingo traremos uma cobertura completa da 28ª Caminhada da Fraternidade. E para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos.
Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. E hoje a nossa dica de leitura para você é o livro Como Revitalizar a Nossa Paróquia, da editora Nova Aliança. Esse subsídio expressa a sede e o desejo de toda a Igreja do Brasil de uma profunda renovação no seio de nossas paróquias e comunidades adaptadas aos novos tempos, denotando que uma mudança de época implica necessariamente uma época de mudança. O documento usa a expressão conversão pastoral, que abarca uma conversão pessoal e comunitária, pois exige em si uma mudança de mentalidade, o passar de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária, são os apelos do Papa Francisco, são os ecos da Conferência dos Bispos da América Latina, reunidos em Aparecida no ano de 2007. O livro Como Revitalizar Nossa Paróquia nos traz uma importante análise da realidade e aponta significativas pistas pastorais para uma efetiva renovação da vida paroquial. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Com muita satisfação venho até você, trazendo uma palavra de fé e de vida. Celebramos hoje o 10º domingo do tempo comum. Esse tempo que é o tempo da manifestação do reino de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é segundo Mateus, capítulo 9, versículo 9 e seguintes. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu-o. Depois, enquanto estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprender o que significa: misericórdia eu quero, e não sacrifícios. De fato, não é a justos que eu vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus veio para salvar a todos. Todos são chamados à salvação porque ela é dom, ela é graça de Deus e ela é para todas as pessoas, independentemente de qualquer estado de vida, independente de qualquer categoria que sejamos. A salvação de Cristo é para todos, a não ser que a pessoa se julgue autossuficiente, se julgue curada, se julgue sadia e cheia de si mesmo, que não precisa a salvação que Cristo trouxe. Por isso,
esta aceitação, a docilidade de coração para aceitar o chamado do Senhor. Este é o critério que vai nortear a nossa pertença à salvação que Cristo trouxe. É a sua capacidade de acolhimento, é a sua capacidade de escolha. Misericórdia quero e não o sacrifício. Todos são chamados, agora a predileção de Cristo é por aqueles que são marginalizados. A predileção de Cristo é por aqueles que são fragilizados. A predileção de Cristo é pelos pecadores, é pelos doentes. Se alguém se julga sadio e curado e que não precisa mais, e esse é um risco, é uma tendência minha e sua, meu irmão, neste nosso tempo, a gente achar que não precisa de Deus, viver prescindindo de Deus como se Deus não existisse, ou não ter a docilidade de espírito e não ter o ouvido de discípulo para escutar o chamado do Senhor. A sua predileção é pelos pecadores, aqueles que se colocam na posição de humildade porque se reconhecem pecadores. Ninguém está fora. A misericórdia, ela supõe a justiça, mas no coração divino, a misericórdia, ela tem essa precedência. Não se sinta afastado, não se sinta excluído por ser pecador. Todos nós o somos. Deus veio exatamente na pessoa de seu Filho Jesus Cristo para manifestar essa misericórdia. A única coisa que Deus espera de mim e de você é a constante docilidade de espírito para escutar com humildade e para seguir o Mestre, passando a ter uma postura de fé, de pertença a uma comunidade de salvação que se chama igreja, e aí você participar da salvação que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Supõe fé em Cristo Jesus, pertença a uma comunidade que se chama igreja católica, e acolher o dom de Deus que está na nossa vida. Misericórdia é o que eu quero e não o sacrifício, disse o Mestre, que veio para que todos tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, um bom domingo e uma semana muito abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Eu desejo uma semana abençoada para todos nós. A gente se encontra no próximo domingo, neste mesmo horário.